lastreado no entendimento de que quaisquer peças contábeis, financeiras e até fiscais contidas na pretensa prestação de contas, eventualmente podem carecer de da legitimidade respectiva, pois faltantes os requisitos fundamentais da adequação, da compatibilidade e da possível veracidade das informações lançadas, diante da ausência desses dois instrumentos, PPA e LDO, da tríade orçamentária. Por dever de ofício, avançamos na análise dos dados e informações constantes nos autos, mesmo não se podendo afirmar que ela está adequada às previsões contidas no PPA ou na LDO, conforme estabelecido, dentre outros, artigos constitucionais, 165, parágrafos 1º, 2º, 4º e 7º, 166, parágrafo 3º, inciso 1º e parágrafo 4º, 167, parágrafo 1º, 169, parágrafo 1º, inciso 2º, todos da Constituição de 88. E no próprio artigo 5º, caput da Lei Complementar 101 de 2000. No que diz respeito ao déficit orçamentário, Excelência, a municipalidade realizou receitas no valor de R$ 4.290.000, executou despesas no montante de R$ 4.302.000, fato que resultou em déficit orçamentário na ordem de R$ 13.000, R$ 13.170, o que significa que se executou mais despesas do que poderiam suportar as receitas. Assim, em tese, não teriam sido cumpridas as metas de resultado, nem se tomadas providências adequadas, isso que é o mais importante, porque a LRF diz, regra, quando bimestralmente não se puder verificar que a arrecadação da receita não vai conseguir abarcar despesas, deve-se tomar providências, limitação de empenho, movimentações financeiras, e nada disso foi observado. Isso que é o mais importante. Assim, em tese, não teriam sido cumpridas as metas de resultado, nem se tomado providências adequadas, comprometendo-se pelo menos um dos pilares em que se funda a gestão fiscal, entre aspas, responsável, respectivamente disposto nos artigos 9º e 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. Para robustecer o entendimento anterior, apresentamos, novamente trazemos a transição do voto do conselheiro substituto, Luiz Henrique Lima, membro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando de emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas do gestor do município de Bom Jesus do Araguaia, em virtude de, entre outros, ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2012, ao aduzir que, pulando a parte do que interessa, inicialmente registro, nas palavras dele, que reputo tal irregularidade, quando constatada como sendo de extrema gravidade, ensejadora por si só da emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo de um ente, pois constitui violação de preceito constitucional, já dito, e de um dos pilares do direito financeiro e orçamentário, que é o próprio princípio da legalidade. Há um só tempo a esses dois descumprimentos graves. De forma prática, temos que o resultado orçamentário deficitário é indício de descumprimento das metas fiscais estipuladas e das consequências que lhes são próprias. Nossas palavras, é situação perniciosa, criadora de endividamento público, aí seja qual o valor desse endividamento. No que diz respeito, Excelência, ao descumprimento do limite de condição mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino, temos que para o cumprimento mínimo, a Constituição estabelece 25%. O relator apontara o cumprimento de 29,97%. De forma diversa, Excelência, identificamos que o valor destinado foi de apenas 16,08%, no meu sentir, descumprindo a gestão municipal, o previsto na Constituição Federal, conforme aqui a memória de cálculo encaminhada. E, evidentemente, aqui excluiu-se das despesas com o MDE aquelas realizadas com a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura, visto que
não restaram identificados, apesar de ter sido ofertada a oportunidade de manifestação ao gestor, os valores que efetivamente foram aplicados na finalidade constitucional do artigo 212 da Constituição de 88, especialmente aqueles elencados no artigo 70, tão debatido aqui, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pois, embora não se tenha utilizado a subfunção 122, não há discriminação dos valores que efetivamente se relacionam à finalidade educativa, ainda que se tenha utilizado a subfunção 361, taxada como ensino fundamental, principalmente porque a respectiva secretaria traz em sua estrutura administrativa atividade diversa daquela que estaria diretamente ligada à manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas, evidentemente, não poderiam ser consideradas no cômputo da aplicação em educação na forma constitucional. No que pertine ao descumprimento do limite mínimo de remuneração do magistério, no caso, Fundef, temos que o município destinou apenas R$ 570 mil, que dá um percentual de 58 inteiros e 86% das receitas recebidas a título de Fundef para o pagamento dos funcionários do magistério, descumprindo a regra disposta no artigo 7º da Lei 9424 de 96 e no artigo 60, parágrafo 5º do ADCT. E aqui eu trago a minha memória de cálculo, onde o valor aplicado foi aquém do limite mínimo de 60%. Para o cálculo do limite, foi retirado o valor de cerca de R$ 16.700 também, por tratar-se de despesas de exercícios anteriores e contabilizado no grupo de despesas que representa os gastos com os profissionais de magistério, situação tratada inclusive no manual do Fundef. O Pleno do Tribunal tem também se posicionado no sentido de reprovação das contas dos gestores quanto ao descumprimento do limite afirmado, conforme observado recentemente, dentre outros, nos pareceres prévios exarados nos processos 5580 de 2010, 4270 de 2003, 4222 de 2009. Nas ações de serviços públicos de saúde, pelos nossos cálculos, houve o cumprimento na ordem de 23 inteiros e 29%. No que diz respeito ao repasse do duodécimo maior do que o máximo permitido constitucionalmente, temos que a lei orçamentária não apresenta o valor do duodécimo a ser transferido para o Poder Legislativo Municipal. Assim, com base no demonstrativo, no réu de folha 147, o valor que deveria constar em tese na LOA para o repasse, segundo esse demonstrativo, seria o valor de R$ 172.900, enquanto a previsão atualizada constante do mesmo demonstrativo foi da ordem de R$ 182 mil, em concordância, evidentemente, com as alterações orçamentárias constantes nos decretos acostados, folhas 82 a 118. Destaque-se que já na previsão inicial há o descumprimento do limite máximo estabelecido, visto que o montante perfaz o percentual de 9 inteiro e 13%, e após a atualização atinge o percentual de 9 inteiros e 59%. O valor das despesas executadas pelo Poder Legislativo ultrapassa o limite estabelecido no artigo 29A em 0,71%, o que dá um valor absoluto de R$ 13.400, que, de acordo com as informações extraídas do comparativo da despesa autorizada com a realizada, folha 24, o que você consegue evidenciar é que o limite mínimo era 8%,
e que foi já fixado a maior, ou deveria ter sido fixado a maior na LOA, segundo o demonstrativo réu, 9.13, que com as alterações advindas dos créditos adicionais, aumentou para 9,59 e de efetiva execução 8 inteiros e 71%, ou seja, superior ao limite máximo constitucional. Conduta essa que, segundo a própria Constituição, é tipificada como crime de responsabilidade. Com relação a uma outra parte do voto do conselho do relator, a despesas total com pessoal, nos índices ali elencados, também observamos os seus cumprimentos. Trago aqui recomendações, que é em virtude do que nós encontramos aqui, que até peço licença para ressaltar, que não é diferente das que eu costumo trazer, e essas são as minhas razões para que o tribunal, quando emita parecer prévio sugerindo a reprovação das contas. Evidentemente, como minha questão preliminar foi superada e eu entendo que não deva fazer de forma equivocada, fiz uma especificamente para as contas de governo e vou fazer a segunda parte do meu voto especificamente para as contas de gestão, por assim dizer, mesmo aqui com o entender do conselheiro Sérgio Maciel, que poderia não se tratar efetivamente de contas de gestão, mas é uma praxe do tribunal que só veio a ser corrigida, se não me falha esta memória, em 2014 e ou 2016, quando já vem especificando o que em cada situação deve o gestor encaminhar ao tribunal. Então lá resta claro, sem nenhuma dúvida interpretativa, mas até então era a praxe. Quando a auditoria fosse mesmo auditoria, atos gerais, e aqui, conselheiro Sérgio, vou fazer aquele esclarecimento. Voto vista aqui quanto à questão dos atos de gestão. Cuida esta peça dos processos 2514 de 2004 e 1309 de 2004, anexados ao processo 3365 de 2003, que é de fato a prestação de contas de governo da senhora Leonor Melo Monteiro, prefeita do município de Monterópolis, exercício financeiro de 2002. A referida auditoria foi autorizada por meio do ofício 887 de 2003 pelo presidente da Corte, com um fundamento constitucional, legal, regimental, que peço licença para saltar. Atendendo a determinação supracitada, Excelência, os técnicos da DEFAFON iniciaram os trabalhos no município que, nas suas palavras, foi desenvolvido utilizando métodos aceitos pelas normas gerais de auditoria e fiscalização. Examinamos, nas palavras deles, por amostragem, os processos originais da receita e da despesa de 2002. Tudo. Tendo como pontos específicos verificados, exame da estruturação contábil, exame de registros auxiliares, diversos atos e comprovantes pertinentes à contratação de pessoal, aos contratos objeto de procedimento licitatório, embora não tenha mandado um sequer ao Tribunal de Contas, convênios e documentação envolvendo atos administrativos no que tange a sua legalidade. Disso resultou o relatório AFO-DEFAFON 18 de 2004, que apontou o cumprimento do artigo 212 da Constituição de 88 ao aplicar o ente. E aqui é um pouco diferente do percentual trazido pelo conselheiro. 27% na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e do artigo 77 do ADCT, pela aplicação também diferente do percentual trazido pelo relator originário e dos meus cálculos, evidentemente, de 16 inteiro e 53%, mas em ambos cumprir os limites mínimos. Assim como o artigo 7º da Lei 9424 de 96, este não constante do voto relator, mas constante do relatório de inspeção em loco auditoria, essa análise aqui quanto à questão do Fundef. E essa questão eu trouxe porque consta dos autos. E nos limites dos gastos de despesas com pessoal,
do Poder Executivo e Legislativo, com base na lei complementar, e ainda aqui, neste relatório, os técnicos, neste relatório. A prestação de contas geral, num relatório da auditoria, encontra-se do aspecto técnico-contábil e formal, elaborado corretamente, guardando, inclusive, transferência entre os quadros, não sei o que quer dizer, mas é como está no ipsilitris. Inclusive transferências, guardando inclusive transferências entre os quadros, anexos e balanços examinados, que o resultado da inspeção em loco, pelo método da amostragem, não apresenta irregularidades que o modifique o resultado apresentado na prestação de contas geral, condicionando ao seu superior descortino do excelentíssimo senhor conselheiro relator do município de Monterópolis, Alagoas. Na mesma sessão, conjuntamente, como foi pedido visto do processo 3365 de 2013, este anexo também veio ao nosso gabinete. Do voto do relator originário, que eu já aqui vou pedir venha para saltar, que já falei, e aqui apenas repito o que está na análise quanto à prestação de contas de governo, eu aqui só chamo a atenção que foi verificado quanto aos índices de manutenção e desenvolvimento do ensino, acredito que ele tenha apanhado do outro relatório que trata especificamente da contas de governo, mas neste nós observamos essas diferenças que é bom que demonstremos. Foi verificado quanto aos índices de manutenção e desenvolvimento de ensino e também em ações e serviços públicos de saúde, que no voto do relator originário, os percentuais do cumprimento foram 29,97 e 24,18, enquanto no relatório da DEFAFON, no que diz respeito à análise da auditoria das contas de gestão, esses limites foram diferentes, respectivamente 27 e 16,53, mas em ambos cumpridos os limites mínimos, é bom que se deixe registrado. Da análise da auditoria e inspeção em loco. Compulsando-se os autos, o que observamos? O relator da auditoria, quanto ao exame da receita do município, ratificou que os balancetes, extratos bancários, documentos de receita, guias de receitas, entre outros, encontravam-se, nas suas palavras, atualizados, escriturados e contabilizados de janeiro a dezembro de 2002, não existindo nenhuma irregularidade por esta equipe de fiscalização detectadas que venha comprometer o balanço geral. Entretanto, ao analisar o quadro demonstrativo de receitas e despesas orçamentárias presente no relatório, o que foi elaborado conforme os balancetes do período, identificamos divergência menor de cerca de R$18 mil entre o montante registrado na planilha do relatório e o contabilizado no anexo 12 da prestação de contas. Quanto ao exame da despesa, foi apresentada a planilha detalhando os favorecidos, os números de empenhos, a data de emissão, o valor e o número da nota fiscal. Entretanto, é a questão que me chama a atenção. Se for feito por amostragem, não foi apostada documentação comprobatória das informações elencadas, nem por amostragem. E, em algumas situações, restou, inclusive, evidenciado o fracionamento da despesa, a exemplo das situações a seguir. Aqui, esse assessor chama a atenção que é muito difícil o Tribunal de Contas, eu reconheço isso, identificar um ato doloso, sobretudo, que possa resvalar em alguma improbidade, a não ser quando verificamos que, rotineiramente, o gestor utiliza as contratações bem perto do limite mínimo para fugir do procedimento licitatório obrigatório indicado. Isso a gente não pode falar que é apenas desconhecimento, um equívoco. Em várias situações é demonstrada que o gestor contrata e de forma direta, várias vezes e bem pertinho do limite mínimo da, vamos dizer assim, dispensa de licitação pelo valor, cujo somatório, evidentemente, demonstra que não poderia ser feito daquela forma. E isso nós constatamos aqui em várias situações que eu vou exemplificar. Na planilha 1, contratação da empresa mercantil Alimentos Messias em vários valores, R$
5.600, 5.600 e uma de 8.000. Total, R$30.000. Já não poderia ser feito dessa forma. Teríamos que utilizar o procedimento adequado. Cícero dos Santos ME, 7.400, 7.800, 7.400, 7.500. Valor, 30.000. 24.000 com 30.000, 54.000. Tudo essas contratação diretas. Indústria Alimentícia Monteiro Limitada, 7.900, 7.900, 7.300. Total, 23.000. 54.000 mais 23.000, 77.000. Droga Júnior, 7.993, 7.978. Total, R$16.000. 77.000 mais 16. Plastipel, 7.500, 7.400, 7.700. Mais 22.600. 77 mais 16 mais 23.000. Já passa R$100.000 de contratação direta. Drogaria Boa Fé Limitada, 7.800, 7.400, 7.500, mais 23.000. Os resultados apresentados nas planilhas supracitadas, elaboradas a partir das informações extraídas no quadro 2 do próprio relatório AFDER-FAFON número 18 de 2004, evidenciam a prática de realizar-se despesas bem próximas do limite legal de dispensa de licitação, com o intuito de, palavras nossas, fugir-se do obrigatório procedimento licitatório. O fracionamento de despesa seria vedado conforme dispõe o artigo 23, 5º da Lei de Licitações, visto que este pode ser entendido como forma doente adotar modalidade de licitação mais simples quando é obrigatória para a situação a utilização de modalidade mais complexa, utilizando-se de conduta tendente à redução do quantitativo para que o valor da compra encaixe-se dentro dos limites da modalidade de menor exigência, repetindo-se assim várias vezes a prática, conforme se pode depreender das planilhas aqui postas, contrariando as disposições dos incisos 1º e 2º do 24 da Lei 866 de 93, evidentemente em valores da época, bem como contrariando a norma basilar prevista, sistemática, protetora, prevista no artigo 37, inciso 21, constitucional, que inclusive dá origem à questão da própria lei de licitações, que a regulamentou. Apesar do parágrafo citado utilizar o termo obra ou serviço, podemos entender tratasse apenas de serviços de apenas de serviços de engenharia. Entretanto, a regra aplica-se da mesma forma para a aquisição de bens e execução de serviços de outra natureza. Com vistas a clarificar o entendimento, apresentamos a lição de Marçal Justem Filho, quando diz dessa forma: o artigo 5º do artigo 23 tem uma redação esdrúxula e difícil, o que se agrava por referir-se apenas a obras e serviços de engenharia, como é implícito. Uma interpretação formalista e literal conduziria ao raciocínio de que o somatório nunca poderia ser aplicado a compras, mas essa conclusão seria equivocada, eis que o parágrafo 5º do 23 deriva de princípios gerais e abstratos, cuja compreensão deve ser buscada através da atividade do intérprete. A vedação contida no parágrafo 5º e as ressalvas ali encontradas se aplicam a todas as espécies contratuais. Essa conclusão é reforçada, ademais, pelo disposto no artigo 24, inciso 2º, que adota a fórmula semelhante para disciplinar as contratações de compras e serviços em geral. Comentários à Lei de Licitações e Contrato Administrativo, 11ª edição, São Paulo, Dialética, 2005, página 2212. Os técnicos também examinaram a documentação da despesa do Fundef e elencaram as que ocorreram com o transporte escolar. Ressalte-se que não foram apostados aos autos nenhum dos contratos, mesmo por amostragem, celebrados para a prestação do respectivo serviço, deixando-se de identificar as unidades escolares e os povoados beneficiados com o respectivo transporte escolar, dentre outras informações. A seguir, o detalhamento dos gastos realizados por favorecido, segundo dados escolhidos na planilha elaborada pela equipe de auditoria. Favorecido, o senhor Cícero Cagé de Medeiros,
cujo veículo tem a placa MUA 6832. Ele recebeu cerca de, em vários empenhos, cerca de R$ 17.500, contratação direta pelo valor. Todos eles individuais, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.600, mas no total, R$ 18.000. O senhor Manuel Gomes Rodrigues, cujo veículo tem a placa MUA 2322. Este recebeu R$ 1.800. O senhor Ivan da Silva, cujo veículo tem a placa MUL 3435. Este, no total, também recebeu R$ 18.000, em valores de R$ 1.200, R$ 1.500, mas que no total R$ 18.000, todos de contratação direta. As planilhas anteriores demonstram que o município utilizou a contratação direta para o serviço de transporte escolar e não há nos autos documentos probantes que atestem, pelo menos amostral, a realização de quaisquer procedimentos administrativos com vistas a subsidiar os referidos gastos, situação que não se coaduna com o contido no artigo 3º caput do Estatuto Estatório Nacional, podendo a conduta em tese enquadrar-se ou ter como sanção o previsto, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor quanto a prazo, juízo de valor prazal, o respectivo no próprio artigo 90 da lei, assim como pode configurar o artigo, conduta do artigo 1º, inciso 11º, Decreto-Lei 201 de 67, e no próprio artigo 10, inciso 8º, da Lei 8429 de 92. Em consulta ao aplicativo Sinesp Cidadão, desenvolvido pelo SERPRO, que é um módulo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o cidadão brasileiro tem acesso direto aos serviços da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Cidadania, especialmente no módulo Consulta de Veículos. Em pesquisa realizada, identificamos os veículos, entre aspas, contratados pelo Executivo para a realização do transporte escolar, conforme as placas dos veículos listados no relatório da equipe técnica. Da pesquisa realizada, temos os seguintes veículos vinculados às respectivas placas. O veículo de placa MUA 6832 é um Ford F1000 4000, é um veículo de carga. O veículo de placa MUA 2322 é um Ford Escort L. E o veículo 3435 de placa MUL 3435, nada mais, nada menos, é uma Honda CG 125, item ES vermelha 2001-2001. É uma moto. Um veículo de carga, um carro de 5 lugares e uma moto contratada para prestar serviço de transporte escolar. Eu fico pensando, se o município deve atuar prioritariamente na educação fundamental e anterior, como é que poderíamos transportar crianças em garupa de moto? Mas nada disso foi observado pela equipe de auditoria. Nada disso, mesmo num processo tão antigo. Quanto ao veículo Ford F4000, que se trata de um caminhão para o transporte de carga, essencialmente, havia à época a previsão de transporte de pessoas, embora sim especificamente relacionasse a estudantes e ou crianças. Neste tipo de veículo, desde que fossem atendidos os comandos constitucionais do artigo 105, inciso 2º, 107, 108 e seu parágrafo único da Lei 9.503, que é de 97. Que lei é essa? O Código de Trânsito Brasileiro. Regulamentados pelo disposto na Resolução 82 de 98 do CONTRAN, que dispõe sobre autorização a título precário para o transporte de passageiros em veículos de cargas. Contudo, os técnicos que realizaram a auditoria não relataram também se o veículo em questão cumpria as exigências de segurança estabelecidas nos normativos citados. E existe informação nos autos, folhas 102 a 186,
no TC 1309 de 2004, informação essa dada pelo próprio gestor ou gestora sobre a aquisição de um veículo Kia Besta no valor de 50 mil, que em nenhum momento aparenta ter sido utilizado para o transporte de alunos. Em 11 de janeiro de 2002, no início da gestão, inclusive, adquirida através do convênio 15.0039 de 2001, entre a municipalidade, com recursos do FNDE, R$ 50 mil, R$ 49.500 do FNDE e R$ 500 da municipalidade, pondo em xeque, inclusive, os gastos efetuados pela municipalidade, corroborando, mais uma vez, com pagos em aluguéis de veículos anteriormente citados. Pelo menos um sem a menor condição de ser contratado, uma moto para transportar estudantes, crianças. Sobre a aquisição do veículo Kia Besta, temos a carta convite número 1 de 2002, no anexo 1, planilha de quantitativos. Inclusive, a própria contratação parece-me equivocada, já que o objeto da licitação especifica que tipo de veículo quer, um veículo Besta GS, 16 lugares, que só, evidentemente, uma montadora possui. Aparentemente direcionando o procedimento licitatório, desbordando do preceito contido no artigo 15, parágrafo 7º, inciso 1º, da Lei 866 de 93, em que é vedada a identificação de marca. Do procedimento acima, tem outras situações assim, interessantes. Chama mais ainda a atenção o fato de que as 3 empresas que participaram do convite, Tatung Motos Limitada, Caçulinha Motos e Caçulinha Veículos, possuírem as 3 empresas no seu quadro societário os senhores Alfredo Farias de Andrade e Alfredo Farias de Andrade Filho, o primeiro como sócio administrador de todas elas e o segundo como filho, também como sócio comum de todas. Fico imaginando o espírito competitivo desta licitação, reforçando o entendimento do direcionamento do processo licitatório, demonstrando a conduta irregular, conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas do TCU, do relator ministro Marcos Vinícius Vilaça. Eu trago aqui de forma literal que, da minha explicação, não seria nem necessário lermos. Quanto à locação do veículo Honda CG 125 Titan, os valores pagos, uma moto, os valores pagos, o seu condutor foi, de todos eles, de 2 carros e uma moto, foi o que mais recebeu. Eu acredito que tenha feito várias viagens para transportar um aluno por vez, ou 2. Embora seja o único veículo que transporta ou deve transportar uma única pessoa por vez, e, inclusive, com vedação legal, isso por vez, evidentemente, for do seu condutor, excelências. E, inclusive, com vedação legal para o transporte de criança menor de 7 anos de idade, conforme o artigo 244, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo município tendo que, prioritariamente, contra o deslocamento de estudantes, atender à educação infantil e fundamental nos termos do parágrafo 2º do artigo 211 constitucional. Mais um dado para efeito de comparabilidade da situação, é desnecessário, mas é que hoje um veículo similar custa em torno de R$ 8.000. À época, deveria custar bem menos. A preço de hoje, daria para comprar quase 3 motos com que a pessoa recebeu. A situação ocorrida no item G, que eu trago aqui, das contratações de transporte escolar diretas, contra a realização de procedimento administrativo, fica evidenciada em razão da informação contida às folhas 5 e 7 do relatório da editoria técnica, de que trata das licitações e que cuida unicamente dos potenciais procedimentos de contratação pela modalidade convite, que é a 2. Solicitamos ao responsável que fossem apresentados os processos licitatórios realizados durante 2002.
Na oportunidade, os mesmos foram analisados, sequencialmente relatado, pois nenhum deles se refere aos aluguéis de veículos pelos entes municipais. Nenhum. Embora não conste nos autos nem amostral eventual comprovação do que foi objeto de verificação. No relatório técnico, as folhas 5 a 7, foram elencados os procedimentos administrativos realizados, sendo eles na modalidade convite. Já os documentos relacionados a estes encontram-se no processo 1309 de 2004, como que nós tivemos acesso na aquisição do veículo besta dessas 3 empresas de um único dono. Em pesquisa do Sistema Integrado Modular, sim, identificamos que a municipalidade não encaminhou quaisquer procedimentos licitatórios, pesquisa recente de hoje, remetendo-os apenas em entendimento à diligência realizada por meio do ofício da Procuradoria Jurídica, situação que afrontaria as competências da Corte de Contas quanto à apreciação e legalidade desses atos de gestão, conforme normativos que regem a matéria. De acordo com o relatório técnico, a municipalidade destinou 61 inteiros e 74% das receitas recebidas a título de Fundef para o pagamento dos profissionais do magistério, cumprindo, segundo lá consta o artigo 7º da Lei 94/2496. Foi informado ainda que as receitas e despesas realizadas em 2002 com o Fundef estão de acordo com os extratos bancários e os dados informados pela Fazenda Federal, anexo ao relatório. Contudo, nos autos não constam os documentos indicados. Diz que existe, mas nos autos não há. Na prestação de contas foi registrado o valor diverso do apontado no referido relatório. Diferença insignificante de R$ 380, mas que faça o registro, quanto à receita recebida do Fundef. Ademais, no cálculo do limite apresentado no relatório de inspeção, não foram deduzidas as despesas de exercícios anteriores, no valor de R$ 17 mil, conforme informações contabilizadas no grupo de despesas que representa os gastos com os profissionais do magistério, situação tratada, inclusive, no manual do Fundef que trago aqui. Assim sendo, deduzida obrigatoriamente as despesas anteriores, o município destinou apenas 58 inteiros e 86% aquém abaixo do limite constitucional mínimo permitido. Excelências, tem outras situações em que caracterizo os valores pagos a profissionais de saúde e o que efetivamente receberam. Na verdade, aqui, não batendo uma informação com a outra. Que o médico receberia R$ 3.600, quando na verdade recebeu R$ 4.800. Um exemplo só. E aqui cito a relação, juntando o número dos médicos, o empenho, a data e os valores aqui recebidos, que, aparentemente, não se coadunam nem com a obrigação própria mostrada pelo gestor, nem com a legislação que rege a matéria. Também, excelência, identificamos despesas diversas com relação à área de saúde, situação parecida com as contratações diretas em compras em valores mínimos, que, somadas ao total, superariam aquele valor de dispensa, superariam a dispensa pela questão do valor mínimo. No item obras e serviços de engenharia, os técnicos apontam que todos os contratos firmados entre a prefeitura, como também a educação e os proprietários de veículos locados para transporte de estudantes, e os mesmos foram apresentados. É como está lá. É estranho, mas é o que está lá disposto. Embora, como já constante do item O, nenhum relativo aos contratos de transporte, de fato, consta dos autos ou foi encaminhado à Corte de Contas. Excelência, tendo em vista esses pequenos achados, antigos achados, eu trago o voto no seguinte sentido, que o tribunal, ao julgar essas contas de gestão, ou deliberar sobre esses atos de gestão, o faça julgando de forma irregular, dentre outros achados, pela irregularidade nas contratações realizadas pelo município,
descumprimento da lei de licitações com fracionamento de despesa, não aplicação do limite mínimo de 60% em gastos funcionários do magistério, descumprindo a norma constitucional e legal regulamentadora. Esses são os meus votos, Excelência, nesses autos e nessas duas partes. Com a palavra, o Ministério Público. Não, senhora presidente, como eu havia falado, o Ministério Público não teve acesso aos autos, então, razão pela qual nessas prestações de contas, quanto ao mérito, a gente não se manifesta. Com a palavra, conselheiro Otávio. Conselheira Rosa, eu vou manter o meu entendimento com relação à aprovação. Não vou entrar mais na discussão com o conselheiro Anselmo com relação aos cálculos que só ele faz, com relação ao índice da educação, o índice da saúde, os índices que eles fazem. Eu não vou discutir mais, porque já foi vencido várias vezes. Eu acho que não caberia mais nem estar aqui essa discussão. Tá? Não estou aqui, nem meu gabinete, eu tenho praticidade nas minhas decisões. Eu não vou pegar uma conta de 2002 com os valores insignificantes, ao meu ver, não representa absolutamente com relação a um problema que foi criado pelo tribunal de estar julgando ela em 2018 e exigir tudo que está sendo hoje praticado com relação às contas, com relação como eu disse, eu sou a favor da separação de 2016 para cá, depois que se fortaleceu para se fortalecer os tribunais com relação à decisão do Supremo. Não penso de outra forma, e se nós tivermos aqui, queria deixar só gravado, de analisar todas essas contas antigas, que o tribunal que é o culpado de não ter julgado dentro do prazo legal, das minúcias de chegar, até consultar o SERPRO para saber, eu acho que eu realmente, no meu gabinete, eu tenho que confiar no funcionário público, no servidor e no relatório que ele tá me dizendo. Então, eu constituo o meu posicionamento e ponho o voto dele pela reprovação e o meu pela aprovação. É só isso, conselheiro. Senhora presidente, permite? Não, eu queria que botasse em votação, conselheiro. Não, mas Vossa Excelência não abriu para discussão? Não abriu discussão. Falar para o Ministério Público, discussão. Não, o Ministério Público já não ia falar. Porque sim, ele já falou, disse que não ia se manifestar. E Vossa Excelência falou 1h30. Sim, Excelência, mas foi o meu voto. Quando sim, ela o seu voto pela desaprovação e o meu pela aprovação. O senhor está antecipando o seu voto. Está antecipando o seu voto, então, é isso? Eu estou antecipando o meu pela aprovação, mantendo o que eu estou dizendo. Tá e o seu pela desaprovação. Não, perfeitamente. Pronto. Eu não posso complementar. Excelência, eu acho que não cabe mais. Não, Excelência, só quero dizer que Vossa Excelência fala isso, eu teria aqui umas dúvidas insuperáveis. Vossa Excelência conselheiro, o que eu fiz está nos autos. Eu não vou me reportar mais sobre o processo. Vossa Excelência Eu queria que a senhora, por gentileza, conselheira, colocasse votação. O conselheiro ficou 1h30 falando o que ele achou que tem que falar. Excelência, mas chegar para estar indagando agora, eu não vou. Meu voto é pela aprovação, conselheiro. Por gentileza. Então não tem gentileza, conselheiro. Vossa Excelência o senhor fica querendo desde 2002. Eu já fiz uma pergunta para o conselheiro Fernando Toledo. Vou fazer para o senhor novamente. Processos antigos. Então, assim, o que seriam processos antigos para o tribunal, para que o conselheiro Anselmo não perdesse tempo fazendo... Eu acho que Vossa Excelência perde tempo mesmo. Não perdesse tempo em fazendo o trabalho que ele deve, obrigatoriamente, por dever legal, fazer, Excelência. Também não gosto de perder tempo. O que seria processo antigo para o tribunal? Definam que eu não perco mais tempo, nem eu e minha assessoria. Porque a assessoria, eu aqui reconheço o trabalho dela e prestigio, mas sobretudo quando acertam, quando erram não. E todos eles, eu acredito que o tribunal sabe desse meu procedimento. Agora, Excelências, desculpe-me, eu não posso fechar os olhos se o processo é mais antigo ou é mais novo. Os processos mais antigos, inclusive, são de pior e mais demorada instrução. Apesar de termos o poder de ofício, eu entendo que se deve prestigiar os atores técnicos. Eu não poderia pegar um processo e instruí-lo e, ao final, trazer um posicionamento meu. Acredito que aí
a minha própria atuação, meu próprio voto, o meu próprio discernimento, estaria viciado, o meu. Agora, eu pego um processo, eu peço vistas, vou debater ali, vou verificar se aquilo realmente reflete a realidade. Nada do que eu trouxe é inventado, cálculos que só eu apresento e demonstro memória de cálculo e da onde tirei as informações, para que eles sejam firmados, pelo menos, a delicadeza de um trabalho semelhante para infirmá-los é que seria a verdadeira dialética processual. Aqui não existe vítimas, não existem perseguidores, existem conselheiros que têm o dever legal de atuar de uma forma e o dever legal de não atuar de outra. Eu entendo que eu deva fazer aquilo que eu estou autorizado ou obrigado a fazer pelo ordenamento aí positivado. Eu entendo e eu tento o máximo possível não descambar disso. Eu não aceito certas referências como se eu fosse um algoz dos gestores, mas também eu não sou um mecenas dos maus gestores. Como não sou algoz dos bons gestores, não sou mecenas dos maus gestores. Eu procuro fazer o meu trabalho da melhor forma possível, toda documentada, todo remissivo. Quem pegar, lembrei-me, talvez seja por isso que meus votos menos vencidos incomodem tanto. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, peço a palavra. Com a palavra. O que incomoda, já que Vossa Excelência puxou o assunto, que o vosso vencido, que Vossa Excelência disse que colocou, no Diário Oficial não saiu o voto vencido. Por isso que induziu o erro da presidência, do gabinete da presidência. Vossa Excelência lá não colocou o voto vencido. Vossa Excelência está afirmando isso? Eu vi no Diário Oficial. Vossa está afirmando que Vi no Diário Oficial. Afirme. É assim, afirme, Excelência. Vou voltar para o meu assunto. Vossa aqui. Excelência tem receio de que afirme. Afirme, Eu vou voltar para o Encerrado. assunto. E Vossa Excelência Afirme. fala. Eu já vi no disse, Diário Excelência, Oficial. que vou procurar. Conselheiro. Se Procure. foi um equívoco nosso, vai ser Conselheiro. resolvido, Conselheiro, eu preciso Excelência. terminar aqui. Eu não tenho amor a processo nem a gestor, Vamos- Excelência. Vai ser resolvido. Vamos voltar aos Conselheiro. autos. Vai ser resolvido, Conselheira, Excelência. eu queria Vamos voltar ao assunto. Vamos Já voltar aos autos, com conselheiro. relação ao seguinte. Eu acho que, se nós estamos querendo progredir e antecipar, nós estamos na contramão do Brasil, dos tribunais de contas. Os tribunais de contas estão preocupados em antecipar os problemas para não deixar perder os recursos, ou por superfaturamento, ou uma obra mal feita, ou uma compra mal realizada. Nós estamos aqui dedicando um tempo enorme, uma conta de 2002, por isso que eu acho, eu falei que realmente não tem sentido. Uma conta de 2002 que você não recupera absolutamente nada, você não tem nenhum ganho, o tribunal não ganha nada, pelo contrário, é ridicularizado pela imprensa. Eu acho que a gente tem que estabelecer, concordo com o conselheiro, eu concordo com ele, estabelecer o que é mais antigo e fazer um corte. Agora, dizer que nós estamos perdendo um tempo, os elefantes, conselheiro Anselmo, está passando na porta e ninguém está vendo não, está procurando as formigas. E eu já disse isso várias vezes aqui, tem valores aqui astronômicos de coisas que estão acontecendo e o tribunal não analisa. E aí, está pegando um gestor de uma cidadezinha pequena que não tem um servidor de qualidade técnica por não poder pagar. Vossa Excelência exigiu o que você está exigindo. Aqui o tribunal vou fazer, não sou profeta não. Não aprova uma conta aqui, de nenhum município. Da forma que está sendo analisada, não. A gente tem que sentar e ter bom senso nas aprovações ou rejeição. Esse é o meu parecer, é o que eu entendo, e eu usei o que eu sempre digo, praticidade e bom senso. Bom senso. Senão não precisava juiz, ministro, desembargador. Bota no computador que sair lá a sentença está resolvido. Então, eu uso na minha concepção bom senso. O que é que vai render para o tribunal? O que é que isso oferece? O que é que oferece para a sociedade? Onde é o ganho da gente com relação à imagem da sociedade? A imagem a gente pegar agora e conseguir uma licitação de milhões, a gente, como o TCU publica todo ano, economizou 26 bilhões. Isso sim que a gente tem que se preocupar. E usar todas as nossas forças nesse sentido. É nesse sentido. O seu voto, conselheiro, admiro muito o seu trabalho técnico. Eu acho que é um dispêndio, na minha concepção, desculpe, peço vênia, é um dispêndio terrível do seu gabinete, como Vossa Excelência mesmo falou, para absolutamente resultado final, nada.
Nada, porque não vai ter ganho nenhum e não sei essa senhora. Não sei nem se ela é política mais para ter rejeição, não sei o que é que vai ter. Então, o conselheiro, da minha forma, parei isso aí e que vá para a votação. E desculpe o desabafo, mas eu tenho que falar desse jeito, que é a forma que eu sei falar e a forma que eu acho que as pessoas entendem com mais facilidade. Senhor presidente, permita, infelizmente, tem uma parte que me tocou diretamente como conselheiro, mais uma vez insisto, até para que não percamos nem o meu tempo e Vossa Excelência, conselheiro Sérgio, eu, doutor Enio, todos aqui, eu mesmo, sou remunerado muito bem. E se esse muito bem não fosse para perder tempo, acredito que valeria ainda mais a minha remuneração. Por isso eu insisto, o que é processo velho, processo antigo, que se pode deixar para lá e começar a atuar, inclusive nesses procedimentos de valores mais substanciais. Não teria mais razão para essa discussão. Eu aqui não estou exigindo nada de gestor algum. Eu estou trazendo neste processo um voto vista. E quando nos meus processos eu atuo, tudo aquilo que eu entendo, obrigado a cobrar com base no ordenamento positivado, eu o faço. Porque se eu não fizer, eu posso estar incidindo em uma conduta aqui que eu não gostaria de nunca ser aqui, pelo menos acusado nunca, menos pensado, que não estou cumprindo as funções como devo cumpri-las. O Tribunal de Contas é ridicularizado, é verdade, uma péssima imagem que tem. Mas não é bem por isso, não. Não é bem por isso, não. Eu não procuro formigas, não. Às vezes as formigas chegam no nosso gabinete, eu não posso simplesmente, Excelência, não olhar o que eu estou vendo, ou olhar o que não está nos autos. Eu não decido por convicção íntima, apesar da verdade real ser algo a ser buscado, casada intrinsecamente com o interesse público, e só esse, assim eu me conduzo. Eu não posso desconsiderar uma verdade, e a gente aqui está limitada. E a gente aqui é limitado, porque as verdades, embora verdade real, assim, esse pleonasmo, acaba sendo uma verdade processual, constante dos autos. Porque se eu me manifesto no que está nos autos. Se um outro colega pede pista de um processo meu, você manifestar com base nos autos. E se traz informação, deve colocar nos autos para que todos nós possamos saber e decidir com certeza. O tribunal, eu tenho a pia convicção, não vou falar de certeza, não, vou falar de convicção, tem uma imagem ruim, é ridicularizado, mas talvez seja por não fazer o que deve fazer. Isso, Excelência, não é culpa da senhora, que é presidente, não é culpa do senhor Otávio Leste, que já foi presidente também, e nem dos presidentes anteriores. Talvez isso, se temos culpa, todos devemos dividir, cada um de nós, conselheiros, porque nós fazemos o tribunal, como os servidores também fazem. Então, essa culpa é de todos nós, não é de alguém em particular. A gente deve trabalhar para que esta ridiculação não permaneça. E acredito que é trabalhando, conforme manda o ordenamento, sem predileções e sem perseguições, mas fazer o que estamos obrigados a fazer e assim nos comportarmos e agir. Não quero dar lição de moral, que não posso para ninguém, e não é isso que eu estou fazendo aqui. E se Vossa Excelência acha que eu estou falando isso com direção a qualquer um de vocês, não é. Estou falando com direção a mim mesmo, como conselheiro, dito autoridade, mas, sobretudo, servidor público, como qualquer servidor público, Excelência. Obrigado. Em discussão o processo, em votação. Conselheiro Otávio Pela Jacinto. aprovação, conselheiro pela desaprovação. Conselheiro Fernando. Acompanha o relator Vinagre. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu preciso fazer o meu voto, fundamentá-lo. E para fundamentá-lo, eu preciso trazer à discussão aqui alguns pontos. Primeiro que eu discordo de alguns pontos do conselheiro Anselmo Brito. Por exemplo, quando ele diz que o fato de o gestor não encaminhar LDO para o Tribunal de Contas equivale a não ter prestado contas. Eu já divirjo aí, embora
ele tem essa obrigação de informar o tribunal, não significa o fato dele deixar de encaminhar um documento do planejamento doente, o fato dele não ter prestado contas.